Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando oficialmente a temporada 2019 do podcast. Já são 11 anos de trajetória de um programa que passou por diversas mudanças ao longo da sua história, sempre buscando levar a você, ouvinte, um conteúdo diferenciado, não só noticiando ou tecendo breves comentários, mas aprofundando e debatendo em grande estilo as mais diferentes categorias do esporte motor. Foi um longo período de férias dessa vez, mas voltamos com gás todos. Vocês perceberão que tivemos algumas mudanças na formatação do podcast. Infelizmente o Thiago Santa Rosa não está mais conosco. Agradecemos ele aí por todo o tempo que esteve junto com o Café com Velocidade. O Diogo Gomes, o mais novo universitário desse país, com conflitos de agenda também, aí terá uma participação pouco reduzida. Mas estamos estudando fórmulas para garantir que ele dê sempre as caras por aqui. Importante lembrar que temos um programa de apoio tão vital para manter a infra do programa e também investir na divulgação do mesmo. Se você ainda não conhece, entre no apoia.se/Café com Velocidade. Neste ano estamos bolando aí uma série de benefícios para os nossos apoiadores, mas um de cara que posso falar é a participação num grupo exclusivo no WhatsApp. Para você entrar em contato com a gente, nós temos o e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. Também estamos nas redes sociais, no Twitter, no @cafévelocidade, sem o com. Era uma época que tinha limitações de tamanho e tal. Parece que hoje não tem mais essa limitação, mas enfim, @cafévelocidade. Temos páginas e grupo no Facebook, temos um YouTube também, onde o programa é publicado. Se você prefere pelo YouTube, não tem imagem, né? Fica lá uma imagem estática, mas dá para você também ver no youtube.com/velocidade.org, tudo junto. O seu agregador, nosso feed é muito simples, né? cafécomvelocidade.com.br/feed.xml, e também pode nos ouvir no Spotify e no Deezer. São esses os nossos recados de início de temporada, para deixar todo mundo na mesma página, o pessoal que está chegando agora e o pessoal que já nos ouve há muito tempo. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Você continua por aqui, né, Fábio Campos? Parece que sim. Quero saber de você aí, o que esperar dessa temporada 2019 do Café com Velocidade. Olá para você, Raposo, olá para o nosso ouvinte, olá para os nossos convidados que daqui a pouco começam a participar com a gente também. É o primeiro programa do ano, confesso que eu estou nervoso, tá? Então se eu gaguejar aqui, eu já aviso ao ouvinte que eu estou nervoso. É um nervosinho, um frio na barriga. A gente está voltando, não só por estar voltando tão tarde, né? Mas como eu falei hoje no grupo dos nossos apoiadores, com quem a gente espera ter um contato cada vez maior via WhatsApp, foi necessário, não foi por querer, não foi por preguiça, não foi por falta de vontade, foi necessário. A gente precisava colocar muita coisa em ordem, mexer muita coisa, que nós ainda estamos mexendo, nós ainda estamos em processo de mudança, mas como a pressão para começar o café já vinha aumentando, quando vai começar, cadê? E eu gravei alguns cafés expressos para tentar amenizar um pouco os assuntos, tentar colocar alguns temas mais, digamos, preponderantes da temporada 2019. Os cafés expressos vão continuar, tem muita coisa para a gente falar ainda nesses próximos meses sobre a Fórmula 1 e sobre o futuro da Fórmula 1. Para quem não conhece, né, Fábio Campos, só apresentando, o Café Expresso nada mais é do que uma versão ali de enxuta de uns 5 minutos, que é publicada aí ao longo da semana aleatoriamente. O programa tem esse formato fixo, né, de blocos, com a minutagem em volta dos seus 40, 50 minutos, 2, 3, 4 blocos, depende da semana, o que teve de categoria, o que bomba. Mas tem o Expresso, né? O Expressinho ali pequenininho, 5 minutos, bem resumido, bem direto ao ponto, que é publicado aí ocasionalmente no cafécomvelocidade.com.br. Isso aí, que vai continuar sendo publicado. Mais importante, claro, do que o Café Expresso, que são sempre pensamentos ali para a gente tentar evoluir a nossa análise sobre automobilismo, entrar em temas que pode se concordar ou não, mas são temas que a gente considera relevante. Mas mais importante do que os Cafés Expresso é manter aqui no Café com Velocidade, até para quem está chegando agora, essa nossa veia de análise, né? Esse nosso estilo de análise. A gente pode mudar o formato, como
O Raposo falou, a questão de blocos pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, pode ter o tempo assim e o tempo assado. O que é fundamental é a gente manter uma análise que é muito pouco feita, na minha opinião, pelos grandes veículos, pelas televisões ou por quem cobre a Fórmula 1, seja no Brasil ou lá fora, que é ir direto a assuntos que são relevantes, a temas, né? A gente está vivendo uma fase que o futuro da Fórmula 1 vai se decidir nos próximos meses. Até junho é o prazo. E aí o futuro da Fórmula 1, que a Fórmula 1 vai ser definido. Então esperem muito desse tipo de comentário, de análise, nesta mesma edição, hoje eu já me refiro a ela, porque podcast para fazer quem ganhou, quem perdeu, só para analisar quem está bem, quem está mal, eu acho que o ouvinte tem dezenas, talvez centenas, se não de podcast, mas de sites, de blogs, enfim, de tweets, tem centenas para ouvir, mas para fazer uma análise diferenciada, eu acho que são poucos, e a gente tenta fazer com que o café seja um desses poucos. Então seja muito bem-vindo a você que estava com saudade, a você que mandou e-mail, a você que cobrou com razão, a você que reclamou com razão e a você que está chegando agora para conhecer o nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Muita seriedade é o que a gente faz aqui. A gente pode errar, a gente pode discordar e a gente pode concordar. Mas a gente faz com muita seriedade para levar para o ouvinte o melhor café possível. A gente não vai ter aberturas desse tamanhão em 2019, tá? Hoje é já exceção, porque hoje é a abertura do ano. Mas até isso a gente vai mudar. Vocês não perdem por esperar. Com certeza, pode ficar tranquilo que o nosso convidado aí que falou, bom, pode ficar tranquilo que não vai ser realmente a realidade. É uma das mudanças para este ano. Vou passar o carrinho então, apresentar aí quem são os nossos convidados. Vamos começar já a falar sobre Fórmula 1 e o Grande Prêmio da Austrália. Começando então este primeiro bloco deste Café com Velocidade, a edição número 595, né? Se a Fórmula 1 está chegando aí à 1000ª corrida, nós estamos chegando aí ao programa de número 600, logo mais, vamos aí pensar numa comemoração, tal, legal. Mas para essa primeira edição de 2019, nós temos aqui dois convidados muito interessantes que só vêm para somar, eles que já fizeram parte de edições antigas, chamando primeiro o Adalto Silva do autorace.com.br. Adalto, quero te mandar a pergunta para a gente iniciar as questões aqui, primeiro te saudando e te agradecendo novamente pela sua disponibilidade. Mas Adalto, a gente não fez um programa de pré-temporada, como o Fábio Campos confessou aí na nossa abertura, estamos começando realmente hoje, e tem uma questão que pegou bastante aí o pessoal, que é a expectativa versus a realidade. Nós tivemos uma pré-temporada em Barcelona, que se desenhou uma Ferrari muito forte, e a gente foi para a Austrália e a gente viu uma Mercedes muito forte. Então eu queria saber de você, qual a leitura que você faz, é devido à pista, porque a pista da Austrália é uma pista diferente, e podemos esperar sim essa Ferrari forte, hora que a gente chegar no Bahrein, hora que a gente chegar na parte europeia, ou foi a Mercedes que correu atrás do prejuízo nessas 2 semanas? Qual é a análise e a visão que você tem dessa diferença entre a expectativa e a realidade? Seja muito bem-vindo, Adalto. Obrigado. Primeiro, boa noite para vocês, obrigado pelo convite. E realmente a expectativa era outra, né? A gente acabou com a Ferrari bem melhor na pré-temporada, e o que nós vimos desde sexta-feira lá na Austrália não foi isso. Eu acho que é um mix aí de razões. Tem uma principal, que vamos falar um pouco depois. A Austrália não é uma pista muito boa para a Ferrari. Aí vocês vão falar, mas ganhou as 2 últimas. O ano passado ganhou porque a Mercedes errou, o Hamilton estava muito na frente. E em 2017... Teve aquele safety car, né, Adalto? Aquele safety car mudou a história, né, da corrida. Isso, mudou a história da corrida. E em 2017 eu não lembro, mas teve alguma coisa também. Então, a Austrália não é uma boa pista para a Ferrari. É parecido com o que era Singapura para a Mercedes. Até quando a Mercedes era dominante totalmente, ela perdeu lá, não sei se você lembra. Então, tem um problema com a pista, tem o problema que a Mercedes melhorou também,
Mercedes é uma fábrica, né? Uma companhia enorme e investe todo o dinheiro do mundo que eles podem investir, inclusive estão contra aí o limite, o teto de orçamento, porque eles não ganhar. Então, eles querem gastar o que precisar para ganhar. Mercedes melhorou, mas o problema fundamental de todos, que nós chamamos a atenção no sábado, porque nós recebemos essa informação, né, é que a Ferrari estava com um problema na unidade de potência. Problema esse que já vinha desde a pré-temporada e a gente não sabia. Porque na pré-temporada eles davam algumas voltas rápidas, tiravam potência do motor e davam aquelas 100 e poucas voltas e o carro aguentava. O problema é que quando eles davam a potência máxima no carro, o carro começava a aquecer demais. O carro, vocês sabem, né, tem mais de 200 sensores dentro do carro. Só no motor tem mais de 60 sensores. E eles começaram a ver que o carro estava tendo problema. Mas eles não falaram nada, ninguém soube disso, até porque da pré-temporada até a primeira corrida, eles acharam que fosse resolver o problema. Eu estou falando agora em retrospectiva, eu não sabia disso também, eu fiquei sabendo disso sábado. Por 2 fontes, publiquei no Auto Racing, está lá, a notícia está lá, foi confirmada hoje por outros sites internacionais e até por um site brasileiro, texto do meu amigo Livio Oricchio, que a gente, apesar de discordar de um monte de coisa, nós somos bons amigos. Então a Ferrari tem um problema na unidade de potência e ela teve que tirar a potência para poder completar a corrida. E não estava nem treinar com a potência. A potência do carro, você muda o carro, né? Porque se você deixa com o mesmo force com menos potência, o carro não anda. Então você tirou. E foi totalmente diferente para esse final de semana. Ela estava com menos potência e menos downforce. Para tentar. Esse menos downforce é para tentar que o carro não ficasse tão lento nas retas. Apesar de não ser um circuito de reta, mas os 3 pontos de DRS eram em retas. Então, eles precisavam ter alguma potência. Então, eles tiraram um downforce do carro. Então, o carro ficou ruim de reta e ruim de curva. Então, o que nós vimos não é a Ferrari. O que nós vimos agora na Austrália não é a Ferrari. Não sei se vamos ver a Ferrari real no Bahrein, porque eu não sei se eles vão arrumar esse problema até lá. Porque eu não sei qual é o problema que tem na unidade de potência. Tem gente que fala que é problema de refrigeração, tem gente que fala que é um problema da própria unidade de potência. Se for um problema de refrigeração, eles têm condição de arrumar até o Bahrein. Se não for, se for um problema da unidade de potência e eles tiverem que trocar o motor para arrumar isso, aí é complicado, hein? Porque esse ano só 3 motores, né? Eu tô louco. Sim. Sim, exatamente. 3. Então eles já teriam que trocar o primeiro motor, para a Mercedes não sumir na frente, eles têm que trocar o primeiro motor rapidinho, entendeu? Então existe aquela, não é uma cláusula, né? Mas existe aquela questão que se você comprovar que há uma falha, que há uma correção, eles podem te autorizar, a FIA pode autorizar a trocar o motor, se há um defeito, se você provar que há um defeito, né? Talvez possa entrar no negócio. Mas ainda tem isso, Fábio. Eu pensei que isso tivesse acabado. Se tiver aí, melhor para eles, aí sim. Agora, se não tiver, a coisa começou feia para a Ferrari. Né? O que é importante a gente saber é que não foi um engano a pré-temporada. Não foi um engano. Aquilo foi real. O engano foi da Ferrari achar que fosse arrumar o problema até a primeira corrida. E não conseguiu. Por quê? Durante a pré-temporada, eles não conseguiam arrumar isso. Eles tentaram arrumar, não conseguiram. Né? A Mercedes também começou com problema. Vocês viram que na segunda parte da pré-temporada eles foram com um carro novo, né? Porque eles tinham muito problema de aerodinâmica e de suspensão nos primeiros 4 dias. Aí o carro melhorou nos últimos 4 dias, melhorou coisa de 2, 3 décimos por volta,
O que hoje na Fórmula 1 isso faz uma diferença tremenda, né? Não preciso nem explicar por quê. Mas a Ferrari não conseguiu arrumar o problema na pré-temporada. Acharam que iam arrumar e não arrumaram. Então, basicamente, é isso. A Ferrari estava ruim de reta e ruim de curva. Eles não têm... Você já até respondeu aqui, esbarrou na pergunta e nós recebemos o Fabrício Dutra, né? Ele estava até perguntando se esse problema, se era verdade, se era desculpa de perdedor. E daí a resposta do Adalto para o Fabrício Dutra. Respondeu também o Danilo Possera, se é que eu estou pronunciando o nome dele certinho, que veio lá do Auto Racing, lá que mandaram perguntas pra gente também, que pergunta pro Adalto se o carro era tudo isso, ele já respondeu. E um xará aqui, o Fábio Passi, que fala também da Ferrari, fala que a Ferrari já está sendo ridicularizada pelos próprios ferraristas. Enfim, talvez entrando na questão do Leclerc, que a gente vai abordar aqui também, mas também respondido aí de pessoal que falou sobre a Ferrari, que mandou pergunta também pelo Auto Racing, que a gente agradece muito também. Também agradeço. O pessoal tem pergunta pra caramba. Com certeza. E trazendo aqui o nosso segundo convidado da noite para brilhantar, ele também que já esteve aí na temporada passada participando com a gente, o Bruno Aleixo. O Bruno que é velho, companheiro e parceiro do Fábio Campos, lá na nossa velha BH, nos 10, 15 anos atrás, né, Fábio Campos? Nas rádios universitárias. Mas ele tem sotaque. Ele tem sotaque de mineiro, o que eu não tenho. Ele tem sotaque de mineiro. E Bruno, Marcelo Cesarino também mandou uma pra gente, né? Ele esbarrou em outra questão, na questão da pista, né? A gente tem essa questão que agora que a gente discutiu desse problema da Ferrari, mas até que ponto a pista também da Austrália foi determinante aí, de repente, pra gente não ver um belo resultado, pelo menos uma briga entre Ferrari e Mercedes, que era talvez o que se esperava aí, o que se espera para essa temporada. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá para você, Raposo, para o Adalto, Fábio, todo mundo que está ouvindo o programa. É uma honra, né? Sempre que eu sou convidado a participar, fico muito honrado. E tentar brilhantar essa edição, né, do programa, mas vai ser difícil, porque já de cara eu já estava aqui encantado com o Adalto falando dessas informações todas, porque eu não sabia de nada disso. E agora eu não sei se eu fico mais tranquilo de saber que a pré-temporada que não é exatamente o que a gente viu na pré-temporada, ou se eu fico mais preocupado, porque eu achei o resultado da corrida, falando da Fórmula 1 como um todo, achei o resultado não só da corrida, mas do fim de semana muito preocupante. Eu acho que me pareceu, pelo menos ainda sem saber dessa informação da Ferrari e ainda sem saber como eles vão resolver esse problema, me pareceu que nós temos uma Mercedes mais destacada, uma Red Bull que evoluiu, mas evoluiu pouco, a Ferrari que andou atrás. Então, quer dizer, nós temos mais um ano, uma perspectiva de ano de domínio da Mercedes. Seria o 7º campeonato seguido de domínio de uma equipe. Eu acho que isso é muito ruim para a Fórmula 1. Fica muito difícil. Sexto. 14, 15, 16, 17, 18, 19, sexto, né? Não, mas 13, né? Eu tô contando com 13 que a gente teve domínio da Red Bull. Aí você vai, tudo bem, aí você pode ir até 2011 também, assim, você vai pular 2012, mas você vai ter 2011, sim, entendi. Mas eu tô considerando ali, de 2012 para cá, nós só tivemos campeonatos decididos por antecedência por uma equipe. Quando foi até a última etapa, 2016 ali, talvez, que o Rosberg levou. Mas enfim, é um domínio, são muitos anos de domínio. Isso não é bom para a Fórmula 1. A gente está vendo outras categorias emergindo, repercutindo mais do que a Fórmula 1. A MotoGP é um exemplo, a Fórmula E é um exemplo. A gente está tendo uma temporada da Fórmula E com corridas muito boas. E eu acho que a Fórmula 1 não pode mais ter mais um ano de domínio só de uma equipe, né? E eu achei o fim de semana um pouco preocupante nesse sentido, porque a gente sabe, né? O Bottas ganhou de uma maneira espetacular, mas a gente não pode esperar, a não ser que aconteça uma zebra, mas a gente não pode esperar um Bottas desafiando o Lewis Hamilton, né? Olha que o Bottas, uma coisa para você. O Bottas, segunda-feira passada, nós até publicamos isso, no dia 11 de março, disse assim, não tem para ninguém esse ano. Publicamos isso e muita gente tirou sarro dele. E realmente ele detonou. Ele andou muito. Ele andou uma coisa absurda, a ponto de no meio da corrida falar o que aconteceu com esse cara.
Foi em algum lugar na Austrália, tomou alguma coisa, um koala mordeu, não sei, alguma coisa aconteceu. Tomou alguma coisa, koala. Vamos ver se o Bottas se vai ser discutir dele daqui a pouco. Eu até torço para que porque ele estava muito eufórico, no final deu algumas entrevistas até um pouco mal criadas, falando mal da imprensa, né? Como se a imprensa não tivesse razão de criticá-lo no ano passado. Mas o desejo nosso como torcedores e também profissionais do meio que acompanhamos o automobilismo é que ele realmente desafie, né? Que ele possa fazer mais corridas como essa. Talvez essa injeção de ânimo aí que ele tenha tido com essa prova, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, sobre os problemas que o Hamilton relatou e tal, mas o fato é que realmente foi um resultado aí impressionante e que pode de repente servir, sim, para dar aquela injeção de ânimo mesmo, sei lá, e mudar esse mindset dele, que terminou muito embaixo, né, o ano passado. Mas Fábio Campos... Isso o quê? Peraí, agora você traduz pra mim aí, mudar esse o quê? Mindset, a palavra da moda, Fábio Campos. Ainda bem que o Diogo Gomes não tá aqui, né, porque alguém tem que defender a língua portuguesa neste programa. Mas te trazendo, Fábio Campos, para discussão, já debatendo aí em cima do que o Adalto e do que o Bruno já falou, eu vou trazer também aqui um depoimento do Jailson. Quero saber se foi essa a sensação que você teve, né? Agradecendo aqui o Jailson mais uma temporada com a gente, ele que não falha nunca. Ele diz o seguinte, abre aspas: todo começo de temporada é aquela empolgação pelo retorno, expectativa lá no alto, aí vem a corrida e junto aquela decepção. Me resta a seguinte sensação: esperei tanto só pra isso? Fecha aspas. Mas calma, Jailson, porque a Austrália a gente sempre fala que ano após ano, né? A Austrália não é uma medição técnica perfeita de regras, de efetividades aerodinâmicas, desse tipo de coisa, né? A Austrália é uma pista que tem os seus atrativos, que tem corridas que são legais, tem corridas que são chatas, enfim, é uma pista que tem lá, às vezes consegue apresentar bons espetáculos, mas eu sempre insisto, né? A gente não deve julgar a Fórmula 1 pelas pistas, a gente deve julgar a Fórmula 1 pela Fórmula 1. E a Austrália não é exatamente considerando esse fator, ela não é exatamente um lugar para a gente dar o veredito. Mas tinha gente dando veredito antes da temporada começar. Não, porque vai ser assim, porque tinha. Vai ser assim. Não é? Não tinha? Tinha gente cravando. Aliás, eu vi jornalista cravando no primeiro teste, eu achei incrível. No primeiro dia de teste, tinha jornalista falando do grid. Do grid, olha, Vettel vai desfiar. Falei, maravilha. Jornalista que você costumava ser fã, inclusive, tá? Não vou dizer aqui quem é, mas exato, passou o tempo, graças a Deus. Passou o tempo. Você nada que o Twitter e alguns blogs não façam a gente repensar a vida, né? Mas interessante que você captou a mesma coisa que eu, porque eu fiquei assim, gente, tem um dia de teste e já tem gente falando que essa equipe vai assim, essa equipe vai assado, enfim, tem... Cravou, sim. Tem os estilos, né? Eu não tenho esses estilos e acho que, inclusive, a questão que muita gente está abordando da Ferrari, até tem mais dois para eu citar aqui que vieram lá do Auto Race, que é o Calisto, com XTU, eu não sei se eu estou falando também certinho, Calisto, e ele assina só assim. E o William Soares, que também cita aqui no post do Auto Racing, pergunta, né, sobre a Ferrari, sobre se era isso tudo, sobre a questão do circuito. Então tem mais gente falando sobre Ferrari aqui para a gente arredondar essa questão. Eu acho até baseado também, mesmo com... Eu já tinha essa sensação, e mesmo com a questão dos motores, que também, como o Adalto citou, veio nessa segunda-feira, veio à tona, digamos assim. Até porque tem o rádio do Vettel durante a corrida perguntando por que nós estamos tão lentos. E o piloto, quando manda esse rádio, ele sabe muito bem que o rádio dele vai vazar, ou não é vazar, vai pro mundo, tem que ir pro mundo. Ele fala para ser escutado, é isso mesmo. Sim. Então, assim, eu não sei se isso é uma disfarçatez, eu acho que não, eu acho que ali havia uma dúvida e havia uma certa surpresa, embora o Vettel não tenha também batido forte na equipe. Eu senti o Hamilton, nas entrevistas pós-corrida, eu senti o Hamilton mais insatisfeito do que o Vettel, mas aí é tudo feeling, é coisa que a gente tem uma impressão, não dá para cravar aqui como informação. Mas baseado nisso tudo, nas informações que já foram colocadas aqui, eu acho que o Bahrein é fatal, porque no Bahrein, mesmo que a Ferrari tenha reduzido o giro ou tenha tido algum tipo de problema, eu acho que a distância foi muito grande para uma pista que não é tanto de motor. Aliás, não é quase nada, né, de motor. Aliás, isso serve inclusive para a Honda, né, que consegue o seu pódio, que é ótimo até como uma imagem para a Fórmula 1.
depois de tanto tempo. Né? Desde 2008, tanto que ela sofreu, 2008 com o Barrichello, né, em Silverstone, e depois que ela voltou em 2015, né, ela entra, esses novos motores vêm em 2014, a Honda entra um ano depois e paga muito caro por isso, então é até para passar essa imagem, embora eu me pergunte se essa imagem já não vem tarde demais, porque lá vou eu acertar 2021, né, quando se abriu, a Fórmula 1 abriu para novos motores, ninguém quis entrar, então eu não sei até que ponto o efeito Honda, né, olha o que esses caras estão sofrendo, não vamos passar por isso, não vai ser bom para nossa marca, para nossas finanças, enfim, demorou demais, mas veio, e é elogiável que tenha vindo, embora calma, tem gente aqui falando da Honda, daqui a pouco eu vou pegar o nome certinho, e eu estou completamente perdido aqui com o tanto de pergunta que veio aqui do Auto Racing, mas também por culpa minha, porque eu achei que em meia hora eu mandava tudo, eu subestimei essa galera legal do Auto Racing que nunca deixa passar quando abre para pergunta. E o Raposo está mais cuidando dos e-mails que vieram lá no nosso e-mail, só pra gente... Enquanto você olha aí, eu vou citando os e-mails que falaram da Honda aqui, então, o Cesarino fala da Honda, né, com uma corrida dessa, fez mais do que a McLaren fez em 2 anos, se eles podem ser protagonistas. Quem mais falou da Honda aqui foi o JF, falando aí essa questão do pódio, nas estatísticas que a gente vai ler daqui a pouco. O Rafael Lima, né, que é lá do nosso grupo de apoiadores, mandou, né, com o desempenho do Max na corrida, já dá para se animar com a parceria. Lembrando que nós vamos falar em mais detalhes disso daqui a pouco, mas estamos só aqui citando que o Fábio Campos está meio que pondo as expectativas versus realidades. O Nelson Luiz também falou da Honda aqui. Então, o pessoal, todo mundo ligado aí, o Jailson também, nessa questão da Honda, Fábio Campos. Esse ponto, né, depois de tanto tempo, a McLaren tanto tempo sofrendo, vem a Red Bull, primeira corrida e já faz um pódio. E os dois que citam a Honda aqui, o Danilo Posseri e o Fábio Pacha, eu já citei o nome dos dois no caso da Ferrari, então eu tô tão perdido que eu tô citando 2 nomes, mas que eles também abordam a questão da Honda. Mas enfim, para resumir e até falar da questão da Ferrari, que eu acho que ficou muito para trás, porque a gente pode pensar várias coisas, né, baseadas nessa informação. 57 segundos atrás. Isso não existe, né? Aliás, a vitória do Bottas, se eu não estou enganado, eu li isso em algum lugar, a vitória do Bottas é de uma distância para o segundo, que é o Hamilton, que não houve em 2018. Eu vi alguém falar isso, de que não houve uma vitória com essa distância de tempo de um primeiro para um segundo em 2000, checagem. E eu fiquei pensando, até ouvindo o Adalto falar, se, por exemplo, no Qualifying, que é um lugar que você, mesmo se você está com problema de aquecimento de potência, você pode ali dar um pouco mais, porque é rápido, é uma volta só, se essa distância também não foi muito grande, porque a Ferrari, nem no Qualify, a Ferrari arranhou. Né, a Mercedes, até o Max Verstappen classifica em 4º. Né, ele se coloca ali entre as duas Ferrari, que é uma coisa, para Qualifying, bem dissonante também da pré-temporada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Bahrein vai ser um ponto fatal, até para isso que o Bruno falou, da gente ter um desenho do 2019, por quê? Se a Ferrari, ela arrumando ou não, como o Adalto falou, se ela não puder arrumar esse motor tão cedo, eu acredito que ele já queimaria uma troca de motor, porque é mais jogo você largar em 10º agora e ter as unidades todas escalonadas do que você reduzir potência e sacrificar 6 grandes prêmios. Né? Então, assim, a prova fatal dessa questão do motor da Ferrari a gente vai ter antes do grid, da classificação no Bahrein. Porque se houver essa necessidade de mudança, eles vão fazer. Não tenho dúvida que eles vão fazer. Se eles sacrificarem os 6 primeiras corridas, eles já perderam o campeonato. Exatamente. É impossível. Eles podem até... serão criticados, vai virar até uma notícia bomba, digamos assim. A notícia já existe, o Adalto citou, mas vai virar uma repercussão bombástica, eles já trocarem de motor na segunda corrida, né, e o Binotto que agora subiu para ser, né, Team Principal, não é mais olha eu falando em inglês, não é mais o Arrivabene, enfim, vai virar talvez uma pré-crise, uma pequena crise, numa equipe que a gente sabe que dá muito valor para o que a imprensa fala, mas se eu fosse falar em inglês, no-brainer, né? É lógico que não tem como sacrificar 5 grandes prêmios. Eles teriam que dar esse tiro. Então a gente vai ter uma prova disso, porque a Fórmula 1 é um jogo muito dissimulado, né? Você pode tentar justificar uma má performance assim, assado, coisas são divulgadas que às vezes lá na frente você vai descobrir que não é. Mas mesmo sendo ok, sem questionar a informação sendo verídica, é isso a questão. Se eles correrem no Bahrein sem uma troca de motor, é porque... ou eles conseguiram por essa regra, porque a Renault fez, eu não sei se foi 2017 ou 2018, a Renault alegou um problema no MGU-K, e aí foi permitido a ela atualizar sem nenhuma necessidade de troca. Então,
isso vai ficar muito claro. Agora, se a Ferrari, vamos supor que está tudo certo, não trocam o motor, que é o que eu acredito que vai acontecer, e entram lá com 100% das condições. Se a Ferrari tem algo parecido no Bahrein com o que teve na Austrália, em termos de desempenho, aí a preocupação do Bruno Aleixo vai se confirmar. Porque são duas pistas muito diferentes, muito opostas. Então, corrigindo todos os problemas, a Ferrari, eu até acredito, não sei se vocês acreditam, eu até acredito que vai acontecer. Eu acho que a Ferrari vai mais forte com o motor trocando 10 posições, enfim. A Ferrari vai mais forte no Bahrein. Eu acredito, porque, né, é uma pista mais Barcelona do que Melbourne, apesar de que Barcelona está cheio de curva de alta e o Bahrein não tem curva de alta praticamente, tem uma, né? Acho que a curva 12 praticamente é a única de alta. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer é, o tira-teima para performance de carro, independente de problemas de motores ou não, o tira-teima para performance de carro vai ser muito o Bahrein, a China também, claro, porque aí a China talvez seja mais pista de Fórmula 1 dessas primeiras, mas eu acho que o Bahrein, se não virar o jogo, já é preocupante. Preocupante. Olha, e só para corroborar o que eu falei sobre a Ferrari, eu hoje vi 3 vídeos na internet, sendo que um deles já foi tirado, os outros 2 ainda, pelo menos até 2, 3 horas atrás, ainda estavam lá. O que foi tirado era do Magnussen. E os 2 que até 3 horas atrás ainda estavam lá, um do Raikkonen e um do Grosjean. Os 2 reclamando do motor. O do Raikkonen foi no Q3 e o do Grosjean também. Também foi no Qualifying, não sei se foi esse Q3. Quem estiver nos ouvindo, o do Raikkonen, o título é Raikkonen Q3 Onboard. Aí tem aquele pauzinho, né? Outlap, Hotlap, Inlap. F1 2019 Australian GP. E o do Romain Grosjean é o Romain Grosjean Unshown Team Radio After Qualifying. É YouTube isso, Adalto? É YouTube ou... Está no YouTube, entendeu? Então, nesses 2 rádios, você ouve eles reclamando do motor. O carro não tem potência. Então, muita coincidência, todos eles de motor Ferrari. Né? É lógico que os pilotos da Ferrari não reclamaram, pelo menos em um rádio, porque a Ferrari não confirma isso, nem vai confirmar. Porque senão a imprensa cai de pau neles, ser substituído aqui 2 corridas. Um cara que eu achava que ia ser o melhor chefe de equipe desde o Ross Brown na Ferrari. Quando ele foi substituído, eu elogiei pra caramba Mattia Binotto. Porque ele, como engenheiro, como conhecedor de carro de Fórmula 1, disparado o melhor cara lá da Ferrari, entendeu? Agora, essa bola fora é inacreditável, sabe? Inacreditável. Ferrari não confirma isso, tá? Isso é informação que você vai procurar na internet, vai achar em um monte de lugar agora. Nós fomos o primeiro a dar isso sábado, mas hoje já está num monte de lugar, mas a Ferrari não confirma. Não sei se ela vai confirmar. Não acho que vá confirmar isso. E Adalto, você se resolver, não vai confirmar, né? Vamos ver o que acontece. O Bahrein está chegando. Mas, só pra gente fechar essa questão, Adalto, você que estava fazendo a cobertura lá diariamente dos testes, o que mais, fora Ferrari, fora Mercedes, que você acha que teve aí um contraponto entre expectativa e realidade entre Barcelona e o que se viu em Melbourne, em alguma outra equipe? Se tem alguma coisa aí que você esperava uma coisa diferente e você viu outra em Melbourne? Eu esperava uma Renault melhor. Eu achei que a Renault foi mal. Foi a que mais me decepcionou. Apesar que o Ricardo não correu, né? Porque bateu na grama ali na largada. O que é aquilo? Uma valeta tem ali, pô? Absurdo aquilo. Poeiro, né? Não entendi também. Não. É a junção entre uma pista de acesso e a grama. É o degrauzinho entre uma pista daquelas que o carro de suporte faz uma curva e a grama. Foi uma coisa assim. Mas é interessante porque as pessoas culpando muito o Ricardo, mas vocês viram essa culpa toda do Ricardo no lance? Não, eu achei que ele foi espremido para fora e deu um azar, porque caiu ali num lugar que tem essa junção aí que o Fábio falou. O que ele podia fazer, né? Eu sinceramente, vi esse erro todo. Olha, ele ia passar o cara da frente, não tinha como passar por
É passar por fora, pô. Levou uma espremida, né? Já ali, se ele não jogasse na grama, ia bater os dois. Exatamente. Agora, a reação do público é fantástica, né? Eu não sei se... na hora, né? A televisão, a transmissão internacional, que é que eu acompanho, eu já percebi que o som ambiente dela, perguntem por quê. O som, porque tudo, teoricamente, é o mesmo feed mundial que vai para todas as televisões, mas eu não sei por quê. O áudio ambiente da TV inglesa, da Sky, é muito melhor do que o áudio ambiente, por exemplo, que chega aqui no Sport TV, que é onde eu já assisti replays de corrida. O operador de áudio ele consegue controlar, né, o volume. Pode ser um erro aqui, enfim, mas eu não sei. Mas dessa vez erro na opção deles de deixar esse áudio um pouco mais baixo. Mas aí é um tiro no pé, né? Porque eu não tenho. Tem pouca coisa, eu acho, mais fantástica assistir uma corrida pela televisão do que ouvir o áudio da arquibancada quando ele acontece. Por exemplo, quando o Ricardo fez em 2014 a pole provisória, os gritos no autódromo em Melbourne foram de arrepiar. Então, e a reação nesse domingo, né? Poxa, um cara que durou, parece Barrichello no Brasil, diria Bruno Aleixo, porque durou 3 segundos. A corrida dele durou 3 segundos. E o da galera mas captou. É impressionante. Captou, né? Por algum motivo a transmissão brasileira captou. Legal, que bom. Talvez eles tenham recebido esse feedback em algum momento e melhoraram o áudio, não sei. Só voltando à Renault, o Nico que chegou em 7º, ele tomou volta, pô, sabe? Ele chegou uma volta atrás. Então eu achei decepcionante isso. Eu esperava mais. A Renault chegou nos testes a fazer tempo, a fazer melhor tempo. Não teve isso na Espanha. Chegou. Fez tempo bom, fez stints bons, sabe? Eu também achei bem decepcionante o desempenho da Renault. Especialmente porque eles investiram bastante na contratação do Ricardo, né? Eu esperava pelo menos um salto aí. Achei que andaram para. Eu confesso que uma das minhas... Eu sabia que eu tinha grande chance de me decepcionar. Mas eu confesso que uma das grandes esperanças que eu tinha, mesmo sem nenhuma grande base técnica, era de ver o pior problema da Fórmula 1 ser um pouquinho, pelo menos, atenuado, que era a diferença desse pelotão para as 3 da frente. E, claro, repito o que eu mesmo falei, na Austrália não dá para cravar. Mas você não vê um grande indício que você fale, né, a diferença vai ser reduzida. Tomara que a gente comprove isso ao longo do ano, mas eu não tenho perspectiva nenhuma assim, olha, aquela equipe deu para entender, né? Até ali na classificação a Haas chega a fazer ali um meio segundo atrás da Ferrari, eu não me lembro se terminou exatamente com essa diferença, que é uma coisa que você fala assim, poxa, meio segundo dá até para comemorar um pouco, né? Mas para mim a grande expectativa era, porque quando muda muito o carro a gente acaba tendo essas expectativas, como um ouvinte aí, um de vocês citou aí, acho que o Raposo citou, um ouvinte falando que, acho que foi o Jailson, né? Poxa, sempre fico na expectativa, a gente sempre fica mesmo, e é gostoso ter essa expectativa de não saber, essa dúvida de não o que vem, de quem vai ganhar, isso é uma delícia, por isso que a pré-temporada serve, então ela só serve para isso. Mas então eu fiquei com essa esperança e temo mesmo, infelizmente, que isso vá se manter como 2018, esse rombo gigantesco, que alguém vai dizer que sempre teve, mas que não sabe mais. Esporte não aceita mais esse tipo de coisa. A durabilidade dos carros, que praticamente não quebram, impede pódios legais, pódios surpresas, pódios imprevisíveis. Isso é um problema. A Fórmula 1 tem que lidar muito forte com isso para 2021. O Fabrício Dutra colocou aqui, só pontuando aqui, o Fabrício Dutra colocou bem isso, né? Tipo, não é uma boa corrida, mas pô, a gente tá na abstinência tão grande da Fórmula 1, ficamos sedentos, esperando pelas novidades, e por mais que a corrida não seja legal, a hora que viu o GP da Austrália, que realmente dá aquele gostinho de ufa, voltou. Mas pode complementar, Adalto. Eu discordo um pouco, eu gostei da corrida, e gostei demais do Bottas. Quem viu o que o Bottas fez, faz tempo que alguém não faz. O Bottas dominou. Calma que o Bottas já vem pro próximo bloco. Calma que ele já vem. Então tá. Então voltando lá na Renault, o Magnussen chegou na frente do Nico e o Grosjean ia chegar na frente dele também. Quer dizer, a primeira Renault ia chegar só em 8º. O que eu acho muito decepcionante, uma equipe de fábrica. Mas eles têm cacife esse ano para melhorar mais do que a Haas, né? A Haas ano passado também começou bem pra caramba. Fábio, até você falou isso num dos programas que nós fizemos, você relembrou a primeira corrida do ano passado,
que as duas saíram, estavam na frente e saíram por causa de problema na roda, lembra? É uma coincidência tristíssima, porque o Grosjean abandona praticamente com um problema parecidíssimo, né? Parecidíssimo, é incrível, né? Então, a Haas é uma boa surpresa e, para mim, assim, eu fico muito triste com o que está acontecendo com a Williams. Né? Mas também... Também falaremos. Vai ter um capítulo à parte para a Williams ou podemos deveria ter um programa. Agora? Deveria ter um programa especial. Como a gente está voltando hoje, a gente vai tentar fazer tudo hoje, muita coisa hoje, e vamos falar sobre ela, claro, não tem como não falar, né? Então vamos seguir aí, vamos sair com o que vocês acharem melhor. Esse primeiro bloco era mais pra gente pegar expectativa versus realidade, pré-temporada versus Melbourne, e agora a gente meio que vai começar a entrar especificamente nos assuntos. O Bruno tem alguma coisa, Bruno, que você ficou naquela expectativa depois das 2 semanas de Barcelona e veio Melbourne e... A Williams eu acho que não vale, né? Porque foi decepção lá e foi decepção aqui. A Williams não é uma expectativa versus realidade, é realidade versus realidade, né? A gente já vem acompanhando a Williams nesse movimento já há algum tempo. Eu realmente fiquei decepcionado com a Ferrari, mas agora, sabendo desses problemas, a gente espera que melhore. Mas eu vou falar de coisas positivas. Eu fiquei muito surpreso com o Lance Stroll. Eu realmente achei que ele fez uma corrida muito boa. Bem lembrado. E assim, ficou longe das confusões, teve um resultado bem melhor do que o Pérez, e eu não esperava nada do Lance Stroll. E não sei, é um piloto para a gente acompanhar aí, né? Não sei se a gente talvez tenha sido injusto com ele, eu pelo menos sempre peguei muito pesado. Só para também inverter, né? Para uma expectativa ruim para uma realidade boa. Fiquei realmente muito surpreso com a corrida dele. Agora, em termos de piloto, eu fiquei decepcionado com o Pierre Gasly, né? Achei que fez uma corrida muito ruim, especialmente na parte final, quando ele estava com pneus mais macios, melhores, e não conseguiu ultrapassar ninguém, né? Assim, enquanto o Verstappen estava lá suando para passando o Vettel e caçando o Hamilton, o Gasly sofrendo atrás da Toro Rosso sem conseguir passar e sem conseguir chegar nem nos pontos. Muito ruim o resultado. Muito bem pontuado. E com isso, então, a gente vai fazer essa pequena pausa aqui nesse primeiro bloco, que era pra gente falar um pouquinho, já que a gente deveu o programa de pré-temporada, talvez foi até bom que a gente não deu nossa cara a tapa aqui. A gente já chega falando depois de ter visto o Melbourne. E agora nós vamos sim entrar nos assuntos aí da corrida, falar um pouquinho da Mercedes, essa vitória do Bottas, esse ponto extra, essa regra, o que vocês acham. Depois nós vamos falar da Ferrari, da Leclerc não passando, não indo para cima, ordens de equipe mais uma vez. Temos Red Bull e Honda, temos as outras equipes, Haas, Renault, Toro Rosso. A gente já tem muito pra gente falar nesse programa, mas vou fazer esse break aqui para quebrar de um bloco para o outro. Já voltamos no segundo bloco.